Olá, meu nome é André Pazucener, estou cursando minha segunda licenciatura em Pedagogia. Esta videoaula faz parte do projeto de extensão proposto pela instituição de ensino para o cumprimento do estágio obrigatório. Por conta da pandemia, não consegui uma escola para fazer o estágio presencialmente ou até mesmo online. Então, eu estruturei esta videoaula da seguinte maneira. Inicio com a leitura de um livro, que é uma adaptação de uma cantiga infantil. Apresento 3 cantigas infantis para a exploração da musicalidade das crianças. Em seguida, faço a contação de história, proponho uma atividade de desenho com materiais variados, giz de cera e guache, e para finalizar, uma atividade com massinha para trabalhar a coordenação motora fina das crianças. Está estruturada dessa forma, e então vamos lá. Olá, crianças, como vocês estão? Hoje nós faremos a leitura do livro A Aranha. É uma adaptação da Sandra Batista com ilustrações de Edivaldo André. Essa adaptação ela foi feita com base na cantiga infantil A Barata. Muito provavelmente vocês já escutaram. Ao término da leitura nós iremos escutar a versão da Barata, mas na leitura de hoje a personagem principal é a aranha. Então vamos lá? A aranha diz que tem 8 patas de jiló. É mentira da aranha? Elas são de filó. Hahaha, ho ho ho, elas são de filó. E aí, vocês já reconheceram a cantiga? Lembram que a personagem principal, na verdade, não é uma aranha, é uma barata. A aranha diz que tem 2 teias de filó. É mentira da aranha? Ela tem uma só. Hahaha, ho ho ho, ela tem uma só. Vão se atentando aos números, porque terá uma outra atividade que nós iremos trabalhar com eles, tudo bem? A aranha diz que tem um vestido bem bordado. É mentira da aranha, o vestido é rodado. Hahaha, ho ho ho, o vestido é rodado. A aranha diz que gosta de estudar e de cantar. É mentira da aranha, ela gosta de dançar. Hahaha, ho ho ho, ela gosta de dançar. A aranha diz que tem mão de seda e de princesa. É mentira da aranha, sua pata é uma proeza. Hahaha, ho ho ho, sua pata é uma proeza. A aranha diz que anda de cavalo ou elefante. É mentira da aranha, ela tem pata gigante. Hahaha, ho ho ho, ela tem pata gigante. Hahaha, ho ho ho, ela tem pata gigante. E aí, crianças, o que vocês acharam dessa adaptação? Gostaram das rimas? Gostaram das ilustrações, das cores, dos desenhos? É uma boa adaptação. Vamos seguir agora com o vídeo da música original. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem é cascadura. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura. A barata diz que tem uma saia de cetim. É mentira da barata, ela tem é de capim. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim. A barata diz que tem um chinelo de veludo. É mentira da barata, ela tem o pé peludo. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo.
Agora eu quero que vocês compartilhem comigo o que vocês acharam dessas músicas. Conheciam essas cantigas infantis? Elas fazem parte do seu dia a dia ou não? Se não fazem, provavelmente farão a partir de agora, não é mesmo? Dando sequência na nossa aula, farei uma contação de história e em seguida faremos uma atividade de desenho com materiais variados, giz de cera e guache, como foi dito no início do vídeo. Vamos lá? Agora farei a leitura da história Ai, onde um pequeno ouriço é o nosso protagonista dessa aventura. Vamos lá? O ouriço havia acabado de construir seu ninho para o inverno bem embaixo de uma macieira. Era nem muito grande nem muito pequeno. Era do tamanho exato para dormir muito bem durante toda a estação. Aqui nós podemos ver o ninho do ouriço, ele bocejando e uma maçã ao seu lado. De repente, uma suculenta maçã vermelha caiu nas costas dele. Ai! Gritou o ouriço. Aqui nós podemos ver a maçã caindo nas costas do ouriço. Ele se enrolou como se fosse uma bola, na esperança de que a maçã saísse dali. Mas quando se desenrolou, ela ainda estava lá. O ouriço tentou se deitar dentro de seu belo ninho com a maçã, mas ele conseguia se ajeitar? Não, não conseguia. Não com a maçã presa em suas costas. O ninho tinha se tornado pequeno demais. Oh, não! O esquilo estava passando com várias nozes marronzinhas nos braços e parou para ajudar. Fique quietinho, vou te tirar essa maçã daí, ele disse. Ele empurrou, girou, puxou, fez força, mas a maçã vermelha continuava no mesmo lugar. E o pior, 3 nozes marrons do esquilo também ficaram presas aos espinhos do ouriço. Agora ele tinha uma maçã vermelha e 3 nozes marrons nas costas. Oh não! Exclamou o ouriço. O inverno está chegando e eu não consigo me aconchegar em um ninho. O que vou fazer? Tente rolar de costas, sugeriu o porco, aproximando-se. Assim, vai conseguir se livrar de tudo isso. O ouriço se jogou no gramado. Suas pequenas patinhas moviam-se no ar enquanto ele balançava, contorcia-se e rolava. As frutas saíram? Perguntou o ouriço, esperançoso, balançando-se sobre suas patas. O porco balançou a cabeça. Não, a maçã vermelha e as 3 nozes marrons ainda estavam lá. Havia também uma pequena pera verde e uma folha seca. Oh não! Suspirou o ouriço, girando os olhos. Do alto do céu, planando na direção do ouriço, vinha um pedaço de papel. Meleca! Ele gritou, enquanto corria o mais rápido possível e o papel o perseguia. Até que se alojou nas costas do ouriço, entre a maçã e as 3 nozes. Isso não é justo, ele reclamou. Agora ele tinha uma suculenta maçã, 3 nozes marrons, uma pequena pera verde, uma folha seca e um colorido papel preso às suas costas. Eu nunca conseguirei me acomodar em meu ninho assim. O ouriço foi até a lagoa e observou o seu reflexo na água. Olá, ouriço! Tem um monte de coisas em suas costas, hein? Coachou o sapo. Estou tentando me livrar disso tudo. Estou tentando me livrar disso tudo, soluçou o ouriço. Dê um mergulho, sugeriu o sapo. Assim, essas coisas vão afundar. O ouriço primeiro molhou uma pata,
nas águas escuras. Depois mergulhou. Splash! Os amigos ficaram observando o ouriço nadando, para cima e para baixo, mas a maçã vermelha, as 3 nozes marrons, a pequena pera verde, a folha seca e o papel colorido ainda estavam lá, além de uma flor. Glup, 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 gargarejou o ouriço, enquanto os outros animais o ajudavam a sair da água. Ele estava engraçado. O ouriço estava engraçado. Mas o ouriço não estava achando nada engraçado. Parem de rir, ele balbuciou, batendo a pata no chão. Onde eu vou dormir? O porco, o esquilo, o sapo olharam preocupados. Eu tenho uma última ideia, falou o porco. Passe por aquele arbusto. Passe por aquele arbusto ali. Tudo isso de. Ele irá tirar tudo isso de você. Então o ouriço fechou os olhos e atravessou o espinhento arbusto. Mas tudo aquilo saiu das costas dele? Não, ainda estava tudo lá, além de mais 4 amoras roxas e maduras. Do outro lado do arbusto estava também, observando-o com um olhar surpreso, a cabra. Oh! Gritou ela, você trouxe lanche. Sirva-se, folha. Sirva-se, falou o ouriço. Pode comer tudo. Yupi! Sorriu a cabra e pegou a suculenta maçã vermelha, as 3 nozes marrons, a pequena pera verde, a flor cor-de-rosa e as 4 amoras roxas. Como sobremesa, ela comeu o papel colorido. E como sobremesa, ela comeu o papel colorido. A única coisa que sobrou foi a folha seca, pois a cabra não conseguia comer nada mais. Viva! Exclamou o ouriço. Ele estava se sentindo mais leve do que uma pena. Muito obrigado, cabra. Então ele correu o mais rápido que suas pequenas patas podiam correr. Passou pelo portão ao lado da lagoa, atravessou o pomar até chegar ao seu ninho, sob a árvore. O ouriço se aconchegou em seu ninho e ele cabia perfeitamente lá dentro. Era o melhor ninho de todos. Lá fora, o vento do inverno assoprou e derrubou outra maçã da árvore, mas ela não caiu no ouriço, pois ele estava seguro em seu ninho e rapidamente adormeceu. Fim. E aí, gostaram da história do ouriço? Muito bacana, não é mesmo? A atividade agora será de desenho livre. Eu separei alguns materiais aqui para a gente utilizar. São materiais que você pode ter em casa e fazer o seu desenho, né? Eu separei aqui os lápis de cor, giz de cera, guache e alguns pincéis. Vou começar a fazer um desenho livre. A atividade é de desenho livre, pensando nos personagens da história. Vou desenhar primeiro o ouriço e depois eu vou fazer outros personagens que compõem a história. Tudo bem? Então, para começar desenhando o ouriço, eu vou utilizar o lápis marrom, a cor marrom. Vou fazer aqui o desenho do ouriço. O ouriço, como a gente viu, vou primeiro fazer um círculo, vou fazer um círculo,
E aí eu vou preenchendo esse círculo com marrom, com a cor marrom. Vou colocar agora um pouco do marrom mais claro. Claro que você pode utilizar outras cores, representar o ouriço da maneira que você quiser. É um desenho livre, você pode se expressar livremente nessa atividade, não precisa fazer uma cópia do que eu estou fazendo. É só deixar a criatividade fluir e criar o seu desenho. Já fiz o meu círculo marrom, preenchi com 2 tons. Agora eu vou colocar um pouco de amarelo, assim como as ilustrações do desenho. Vou utilizar o giz de cera, vou utilizar o giz de cera amarelo também, para deixar aqui a barriga do nosso ouriço um pouco mais evidente. Vou usar o marrom também. Esse é o corpo do nosso ouriço. Farei o contorno agora. Farei o contorno do ouriço, do nosso ouriço. As patinhas do ouriço, ele é um animal bem pequeno, como sugere o livro. Aqui é o focinho do ouriço, os bracinhos do ouriço, e o que é mais importante para caracterização do nosso ouriço, né? O que fica mais evidente na história, o que fica mais evidente são os espinhos. E para fazer os espinhos, eu posso, com giz de cera, fazer pequenos traços em todo o corpo e o ouriço vai tomando forma. Esse é o nosso ouriço da história, é uma interpretação que eu estou fazendo, um desenho livre. Você, depois que concluir o seu desenho livre, você pode compartilhar conosco. Esse desenho tem uma forma circular, bem simples, um círculo. A partir desse círculo, a gente foi inserindo elementos para caracterização. E esse é o meu ouriço. Vocês gostaram? E aí, o que acharam? E agora eu vou fazer alguns detalhes aqui simples, preencher, colocar um fundo, fazer uma grama. Estou colocando uma grama. E vou desenhar uma maçã aqui atrás do nosso ouriço, que construiu o ninho dele embaixo de uma macieira. Vocês se recordam? Foi lá que ele construiu o ninho dele e quase teve um problema após uma maçã ficar presa em suas costas. Esse é o desenho do nosso personagem, nosso protagonista da história Ai. Essa é a interpretação, claro, do professor. Você pode ficar à vontade para fazer o desenho de forma livre, se expressar com as cores e com as formas que desejar, tudo bem? Agora eu vou utilizar outros materiais nesse desenho aqui, relembrando
Eu utilizei o lápis de cor e o giz de cera. Outro material que eu vou utilizar agora é o guache. Vou utilizar o guache para fazer a representação de uma maçã. Vou fazer uma maçã. Peguei a cor vermelha. E vamos fazer de forma bem simples. Nesse caso, você pode acompanhar o professor. Vamos fazer um círculo. Um círculo. Vai fazer um círculo com a cor vermelha. Esse é um pincel médio, não é um pincel tão grande, não tem uma largura tão grande. Concluiu o círculo, já temos a forma da maçã. Aí nós pegamos um pincel pequeno e nós vamos fazer agora alguns detalhes da fruta. A gente pode usar também o preto para fazer o contorno e dar alguns detalhes. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui alguns detalhes com a tinta preta, né? A maçã ela não tem totalmente essa forma oval, mas a gente pode fazer aqui alguns pequenos detalhes para deixar evidente que é uma maçã. Vamos fazer esse contorno preto. O pote de tinta verde aqui não colaborou. Fazendo aqui alguns pequenos detalhes. Essa é a nossa maçã. E aí, vocês estão gostando? Gostaram do desenho? Já conseguiram criar o de vocês? Lembrando que vocês também podem fazer podem fazer outros elementos que fazem parte, desenharem outros elementos que fazem parte da história que foi contada. Vocês podem desenhar as nozes, podem desenhar a pera, o esquilo, outros personagens também que compõem. Tudo bem? Então essa é a maçã feita com guache. Vocês podem, essa é a maçã, vocês podem fazer utilizando outras cores. Vocês fiquem à vontade, se sintam livres para fazer da forma que acharem melhor. Lembrando que tem que compartilhar depois da atividade pronta. Depois, outra dica importante, depois de utilizar os pincéis, é importante sempre lavá-los, secá-los para não estragar. Tudo bem?
Então essa foi a nossa atividade de desenho com materiais variados. Nós utilizamos giz de cera, nós usamos lápis de cor, usamos guache, fizemos duas composições e espero que vocês também consigam criar desenhos muito bonitos, interessantes e compartilhar com toda a turma. Chegando quase ao final da nossa videoaula e a última atividade é com massinha. As atividades com massinha servem para trabalhar a coordenação motora fina com as mãos e elas são muito importantes para o desenvolvimento pleno das crianças. Então, vamos para a atividade. Agora, para realizar a nossa última atividade, uma atividade com massinha, eu separei aqui algumas cores. Nós temos o laranja, o roxo, vermelho, marrom claro, o bege, branco, amarelo, azul escuro, azul claro, verde escuro e verde claro. E eu decidi fazer alguns outros elementos da história AI. Eu decidi fazer a amora com essa massinha roxa, né? Para começar, a gente vai manusear a massinha, amassá-la, deixá-la mais propícia para a modelagem. Para fazer um pequeno círculo, é só girá-la entre as mãos e a gente consegue fazer uma bola, um círculo, enfim. O que eu vou fazer com esse roxo? Vou fazer a amora que faz parte da história. Para fazer a amora é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou agora pressionar a massinha entre as minhas mãos, vou friccionar, né, para frente, para trás, criando um cilindro. Crio um cilindro e aí eu vou utilizar essa goiva, pode utilizar uma faca, uma régua, enfim, cortar pequenos pedaços depois de ter feito o cilindro. E aí eu vou fazer pequenas bolinhas para uni-las e fazer a amora. Você já viu uma amora? Já comeu essa fruta? Então, utilizando a ponta do dedo, consigo fazer uma bola menor. Não tem uma quantidade exata, você pode fazer utilizando toda a massinha ou reservando um pouco para fazer outro objeto. Fique à vontade para utilizar os recursos que você tem e a quantidade que desejar. Eu fiz 9 bolinhas. 9 bolinhas. Como vocês podem ver, todas elas estão prontas. Peguei aqui a maior e vou juntando, vou unindo as bolinhas aqui até ficar parecendo uma amora. Essa é a minha amora, o meu cacho de uva. Vou fazer um pequeno detalhe utilizando o verde escuro, né? Eu limpo a minha goiva, pode ser com a ponta dos dedos, utilizando um papel. Corto um pedaço do verde escuro. É um pequeno caule. Faço um pequeno caule que vem aqui na amora. Lembra também muito bem um cacho de uva. Essa é uma amora. Uma amora que faz parte da nossa história AI. E vou fazer o nosso protagonista também. Vou fazer o ouriço. Vou pegar essa massinha. Vocês se recordam como faz uma bola? Coloque a massinha entre as mãos, depois de apertá-la um pouco. E pronto. Está pronto aqui o corpo do ouriço, né? A bola. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui esse marrom mais escuro. Essa massinha ela está um pouco mais seca
que as demais, mas vou amassá-la e ela vai servir do quê? Ela vai servir para fazer os espinhos. Vou fazer o cilindro, né? Como já expliquei anteriormente, coloco entre as mãos e faço esse movimento para frente e para trás. A massa tem que ficar um pouco mais fina, porque com esse marrom mais escuro eu vou fazer os espinhos. Vou cortar aqui também, vou cortar utilizando a goiva alguns pedaços. Essa massinha também servirá para fazer os olhos, o focinho e a boca. Ó, fiz pequenos espinhos e vou colar aqui na parte posterior da minha bola, que vai ser as costas do ouriço. Começo colando na parte de cima, espinhos maiores. Vou utilizar aqui para ficar bem legal. A gente já consegue ter uma noção aqui de como vai ficar as costas com os espinhos. Vou utilizar esse pequeno pedaço, dividi-lo em dois e fazer os olhos do ouriço. Os olhinhos do ouriço ficaram grandes. Vou fazer aqui a boca do ouriço, nosso ouriço sorridente. Só vou retirar um pouco aqui dessa massinha, do olho, ficou muito grande. Pegar um pequeno pedaço para fazer o focinho do ouriço, o nosso ouriço. E pronto, esse é o nosso ouriço, Espero que tenham gostado da atividade. Criem sem limites e compartilhem sempre a atividade. Até uma próxima, um abraço. Chegamos ao final da nossa videoaula, espero que as atividades tenham contribuído imensamente para o seu desenvolvimento pleno. Ficamos por aqui e nos vemos numa próxima. Até logo!